Amém. Então, conforme eu dizia ali para o seu irmão Amâncio, nós estamos estudando a lei e a graça. E nós temos visto, por exemplo, em 1 Pedro 2,5, que nós somos sacerdotes. 1 Pedro 2,5 fala: vós sois sacerdócio real. Em Apocalipse 1,6 diz que o Senhor Jesus nos constituiu reino, nos constituiu sacerdotes. E 1 Pedro 2,5 fala que o objetivo desse sacerdócio, do qual nós participamos, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, porque o nosso rei é justiça, e o nosso sacerdócio, ele não é exercido com base na nossa justiça própria, ele não é exercido com base na nossa suficiência, mas ele é exercido com base na justiça que Deus coloca sobre cada nascido de novo a partir da obra consumada de Jesus Cristo. Isso dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação, soteria, né? Soteria no grego é salvação. Tanto é que quem nasce em Salvador é o soteropolitano. O irmão João acho que é baiano, não é não. Mas o irmão sabe que quem nasce em Salvador é soteropolitano, sabia dessa? Porque vem de soteria. Soteria no grego é salvação. Então a soteriologia é o estudo da salvação. E um dos braços, um dos ramos da soteriologia, que é o estudo da salvação, é a imputação. Deus imputa, coloca sobre cada um de nós a justiça de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Melequisedeque é o rei da justiça. Então, é apoiado nessa... tudo bem? Está faltando alguém aí. Cadê o costelão? É baseado na justiça de Cristo que nós temos mérito para participarmos desse sacerdócio. E 1 Pedro 2,5 fala que o objetivo de nós como sacerdotes, participantes do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, privilégio esse que nós temos porque Jesus Cristo nos imputou a sua justiça, é oferecer sacrifícios espirituais. Isso por enquanto estamos fazendo um repassando da semana passada. Em 2 Coríntios 3, 6, 9 e 18 fala que nós somos ministros de uma nova aliança, que nós participamos do ministério do Espírito, do ministério da justiça. Está lá em 2 Coríntios 3, 6 a 9. Aí nós, só terminando o resumão, viu, Marcelo? Nós começamos a ver na semana passada quais são os sacrifícios que nós, como sacerdotes da nova aliança, oferecemos. Só uma retificação. Aqui no domingo passado eu fiz um comentário a respeito de João Batista, a respeito do Espírito Santo. E naturalmente, a gente que tem acesso à palavra e está conferindo coisas espirituais com espirituais, o Espírito Santo me convenceu de fato pelas Escrituras que de fato ele não tinha o Espírito habitando nele assim constantemente. Como está escrito, haveria necessidade da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo aos céus para que, João 7,39, para que o Espírito Santo fosse derramado abundantemente como foi feito. O único diferencial talvez que permanecesse é que apesar do Pentecostes, antes ainda do Pentecostes, Jesus, quando apareceu para os 12 reunidos, ele soprou o Espírito. E aí é uma outra questão. Mas eu estou justificando uma e levantando outra, mas de qualquer modo, o fato não muda. Havia necessidade de Jesus Cristo se entregar corporalmente, espiritualmente na cruz do Calvário, como foi feito, João 7,39, ser sepultado, no terceiro dia ser elevado às alturas, evidente que aparecendo a vários testemunhos como foi, e assim que ele foi elevado às alturas,
segundo a promessa, segundo o que está escrito, o Espírito foi abundantemente derramado a todo aquele que invoca o seu nome em todas as gerações. É João 7,39. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado porque Jesus não tinha sido glorificado. Então é João 7,39. Mas de qualquer maneira, no Velho Testamento, a única pessoa que realmente foi cheia, full-timecamente, do Espírito Santo foi Jesus Cristo. Jesus Cristo realmente ele tinha o Espírito Santo full-timecamente, ou seja, o tempo todo. Mas o João Batista era bastante privilegiado, né? João Batista era bastante privilegiado. Mesmo porque ele estava ali já pertinho do Pentecostes. E então, nós, de acordo com 1 Pedro 2,5, como sacerdotes reais, como participantes do sacerdócio segundo a ordem do Melquisedeque, temos como objetivo oferecer sacrifícios espirituais. O nosso estudo é a lei e a graça. O irmão Amâncio bem sabe que a lei, aquela mosaica, a caduca, a que passou, ela é composta por 613 mitzvots, né, mandamentos, e esses mandamentos se dividem entre os mandamentos que tangem a área civil, os mandamentos que tangem a área moral e os mandamentos que tangem a área do culto, os cerimoniais, né, a parte de como é que os israelitas do Velho Testamento fariam para se aproximar de Deus, né, mediante sacrifício de animais, derramamento de sangue. E nós sabemos, através de textos que nós já vimos, vários aí, que estão em Hebreus, que esses cerimoniais, que eram regulados pelos mandamentos da lei, eles eram uma sombra. Isso é um assunto de Hebreus, né? Eles eram uma sombra, uma parábola, uma figura que apontava para algo mais completo, algo superior, algo perfeito que viria, que estava chegando, e chegou com Cristo e a consumação da obra. Aí uma nova aliança, um novo sacerdócio foi aberto, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é o sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes. E quais são esses sacrifícios que nós temos que oferecer? Eu tenho uma pergunta para fazer, não sei se está depois, mas acho que depois, senão a gente em outra ocasião. Porque com esses olhos que a terra há de comer, ou não, Veja, tomara que não comam os meus. Porque tem até um irmão que fala isso, né? Eu vi com esses olhos que a terra não há de comer. De maneira... Mas pode ser que essa semana ainda já esteja comendo. De maneira que... porque basta morrer hoje, depois da manhã já está apodrecendo. De maneira que... A não ser que é embalsame. Jesus Cristo, em várias... É interessante que eu tenho observado nas últimas horas, vamos dizer assim. Horas? Você está acordado há bastante tempo. São tempos, né? É evidente que um evangelho, ele além de comprovar o que o outro colega falou no Espírito Santo, ele também dá maiores ou menores detalhes. Sim. Um lança a luz sobre o outro. Para que o leque seja aberto. Exato. Comparando coisas espirituais com espirituais. Eu estou gostando dessa frase. É de Coríntios. De maneira que Jesus Cristo, em várias falas, por exemplo, é evidente que várias pessoas da elite, tanto fariseus, outros saduceus e barará, perceberam a divindade de Cristo. João fala disso. E João, especificamente, fala de situações, como, por exemplo, as pessoas que estavam no templo, e ele foi, ele arguiu, e eles ficaram em xeque-mate, e reconheceram, mas preferiram, como está escrito,
mais a glória dos homens de Deus no que se refere à sinagoga. O judeu tinha um medo, e isso é evidente e é explicado, porque o judeu tinha medo de perder o direito de colocar os seus pezinhos dentro do lugar. Em João 9, a mãe mesmo do cego de nascença fala isso. Exatamente. Porque ela tinha medo. É um medo, realmente era. Isso mostra, inclusive, o zelo que eles tinham com relação. Isso é equivalente ao pastor Geraldo ligar para você e falar: eu não quero que você apareça mais na minha igreja. Eu vou aparecer. Você suma daqui. Eu mando ele Suma daqui. no asfalto. Se aparecer, eu te dou um porcão. Aí nós vamos brigar, nós vamos sair do braço. Mas ele fala desse relato, de que na hora que ele aí lança uma dura, ele é severo, ele fala assim: poxa, mas então, ele fala que mais ou menos eles não aceitaram. Mas isso que eu queria entender. Eles aceitaram, alguns, entre a elite, e eles entraram e preferiram ainda assim seguir a lei dos homens, vamos dizer assim. E como é que fica essa questão com o próprio Cristo? Porque ele fala que eles os aceitaram, mas preferiram ainda assim, quer dizer, há de se pensar que eles também receberam o Espírito Santo, que eles também nasceram de novo. Você está falando os líderes que não aceitaram? Porque na situação era realmente complicado. Era complicado. Jesus estava presente, estava se mostrando, e as pessoas, é evidente, às vezes aceitavam, mas não ficava junto. Juntou um punhado de gente, no final ficou só 12. Você mesmo já falou várias vezes. Mas ficaram 11, né? Mas na situação conflitante, esse momento que eu falo, ele está falando com você como cabeça do fariseu, ou um dos cabeças, e você mas entra no templo e deixa ele lá fora falando sozinho, e ele ainda continua. Mas ele creu, você creu. Como é que você pensa com relação a esse tipo de coisa? Pois é, a sua pergunta com relação à concessão do Espírito Santo? Pois é, o que as Escrituras revelam em Atos é que o Espírito Santo foi concedido a 120 pessoas lá reunidas. Não, mas aí foi no Pentecostes. Em Pentecostes. Estou falando que foi antes. Não, antes. Antes o Espírito Santo não tinha sido dado a ninguém. Mas como é que ficaria essa situação? Ele, depois da ressurreição de Cristo, talvez ele ia receber o Espírito Santo? Não. Apesar de só a condição que o Novo Testamento coloca para você ser habitado pelo Espírito é que você creia em Jesus Cristo e faça uma confissão pública disso. Aquele que ouve minha palavra e crê naquele de mim, eu tenho a vida eterna. Se com a tua boca, Romanos 10, 9 e 10 é claro a respeito disso. Se em teu coração você crer, com a sua boca confessar, você será salvo. É só essa condição. O fariseu, porque a palavra fala que Jesus, depois da ressurreição, ou seja, antes de Pentecostes, entre o dia que ele ressuscitou até o 40º dia, ele apareceu para 500 pessoas. E ele falou para essas 500 pessoas: não viaja lá para o Brasil para assistir a Copa, não vai para os Estados Unidos, não fica aqui em Jerusalém. Não vai visitar sua tia em Montes Claros, não, fica aqui em Jerusalém. Porque não muito depois desses dias, eu vou cumprir aquela promessa que eu fiz. Está lá em Atos 1:8. Fique em Jerusalém. Ele falou isso para 500 pessoas. 380 falaram: eu vou visitar minha mãe lá em Montes Claros. Não estou nem aí, não. Tomara que demore um pouquinho. Ele não falou quanto tempo, porque Deus sempre fala o fato, mas não fala o quando. Ele falou: não muito depois desses dias eu vou cumprir aquela promessa que eu fiz lá em João 16, da concessão do Consolador, do Pai. E eles esperaram um dia, esperaram 2, ajoelhar, adorando lá, 3, 4, 5, 6. No 10º dia, a promessa que ele havia feito lá naquele diálogo antes da Páscoa se cumpriu. 380 não estavam lá, 120 estavam. Esses 120 foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, participaram da inauguração da igreja. Com a primeira pregação de Pedro, nesse dia mesmo de Pentecostes, 3.000 pessoas levantaram a mão, mais 3.000 pessoas passaram a ser habitadas pelo Espírito Santo.
Alguns dias depois, eu até falei sobre isso no mês passado, 5.000 pessoas se levantaram a mão. Meu coração está doendo aqui, eu quero esse Jesus aí então, que nós matamos, ele é o Messias, então assim. Mas 5.000 passaram a ter. Ou seja, a partir de Pentecostes, qualquer pessoa que em qualquer lugar, como você mesmo morou, talvez, eu acho que foi você mesmo morou, que aceita Jesus Cristo, crê no coração, confessa com a boca, automaticamente tem o Espírito Santo. É assim que funciona. Atos também fala que muitos sacerdotes se converteram. A partir desse momento, eles passaram a ter o Espírito Santo. E duas coisas. Número um, aqueles tipo Nicodemos, Jário, que creram em Jesus como Messias. Pode ser que eles estivessem lá no Senado. Exatamente, daqueles porque a Maria estava lá, os 11 estavam lá, o sorteado estava lá, o Matias, a gente não sabe quem mais estava lá. Provavelmente eles deviam estar. Muito provavelmente. E tem o número 2, é o seguinte, como você falou, que muitos sacerdotes oraram depois recebendo Jesus. Muitíssimos. Atos fala que não são nem muitos, muitíssimos. Mas tinha um grupo que ouviram falar de Jesus, que não tinha o Espírito Santo, e eles tinham a mensagem de João Batista. Isso é Atos 19. Aí eles chegam e falam, nós não temos o Espírito Santo não. Porque eles não tinham nascido. Aí sim, eles falaram do Messias, porque eles estavam com a mensagem de João Batista, eles foram batizados lá pela purificação dos pecados, e aí eles tinham dado um testemunho público, eles reconheceram Jesus e nasceram por habitar no Espírito Santo. E esses sacerdotes, Nicodemos, Jário, eu creio que de algum momento naquele início, eles deram também um testemunho público, através do batismo. Através do batismo, assim como Paulo e outros. O batismo é uma identificação pública. Exatamente. É ser o crachazinho de PT, ou então do gay, ou dos verdes, você se identifica. Mas falando principalmente ali da rejeição, o Sinédrio, a liderança principal, eles falaram assim, não, melhor que um morra do que toda a nação sofra. Atos 6:7, muitíssimos sacerdotes. Isso. Então, a liderança principal, os construtores de Israel, eles viraram as costas para o seu Messias. Então, e esse é o ponto-chave aí. Ele veio para os seus e os seus rejeitaram. Porque nós sabemos que os 12 eram judeus, os 120 eram judeus, os 3.000 eram judeus, talvez tinha alguns ali que eram prosélitos, mas a maioria eram judeus. Mas o Sinédrio, que é a rejeição principal ao sumo sacerdote, o Anás, falou assim, não, melhor que um morra do que toda a nação sofra. Ainda mais, cuspiram na cara dele e ainda chamou, ele falou blasfêmia. A principal liderança do cinema, você está blasfemando. E já tinham em Mateus capítulo 13, se não me engano, 12 ou 13, fala, 12 fala da rejeição principal. Não, você faz isso pelo poder de Beelzebul. E esse é o ponto principal. Então, o miolo lá, a liderança principal, mas muitos faziam parte ali do Sinédrio que não tinham uma influência tal como o sumo sacerdote e outros, eles creram em Jesus Cristo. Que Nicodemos, Jário, que era chefe de uma sinagoga, os dois foram lá e tiraram o corpo de Cristo da cruz e o sepultaram. Foi um testemunho público dos dois também, de que eles creram em Jesus Cristo como Messias. Mas respondendo ao Marcelo, não, nunca, de maneira alguma, jamais, nenhum tinha de modo algum o Espírito Santo, a não ser que convertesse após Pentecostes e o recebesse. Tem uma outra também questão. Mas você ouviu a resposta? Não tinha jeito nenhum. Eu vou comparar com o Joyce. Não, mas é isso. A coisa legal para que falou para mim que é exatamente essa. Mas não tem outro jeito de ter Espírito Santo a não ser. Eu achava que eles ficaram. Eu achei que eles ficaram de barco de novo. Como se Jesus falasse assim: você me aceitou, mas você não quer andar comigo, você está dentro aí da sinagoga, mas você está de novo. Quando eu ressuscitar, a carta de Hebreus foi escrita, inclusive, principalmente para esses retardados. Essa turma que ainda estava assim,
como diz na musiquinha, né? Não sei se vou, se fico, não sei se vou, se fico. Não sabia se ia para Jesus ou se ficava ali no judaísmo caduco, que estava prestes a tomar a paulada final, 1 ano ou 2 anos depois, com a destruição do templo. E a outra questão que eu quero levantar também é com relação à morte de Jesus Cristo. Porque João também fala nesse. O João é um livro interessante, estou achando o João interessantíssimo quando se refere. É evidente que outros também dão detalhes que o próprio João não colocou. O Espírito achou que não era. Depende do propósito do livro. Mas João fala a respeito talvez ele fale a mesma coisa dos outros, mas eu percebi uma coisa diferente. E gostaria de perguntar o seguinte. Evidente que todos nós, do menor ao maior, que já temos comunhão com Jesus Cristo e acreditamos que andamos por fé, nós aceitamos dentro do coração que de fato Jesus Cristo morreu pregado na cruz, está escrito, maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Mas João fala que ele entregou o Espírito. Voltando um pouco mais atrás, o próprio Jesus Cristo fala que Ele é que ninguém tira de mim. Eu voluntariamente a dou, a vida. Né? No entanto, quando se esse fala... entregar o Espírito é exatamente o cumprimento disso que eu tinha falado ali, que você está citando. É porque ele era imorrível. Pois é, Jesus era imorrível. Hoje diriam imortal. Porque o salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado, ele não tinha como morrer. Inclusive na época do ele estaria pendurado na cruz até hoje. Claro. E ainda também lembrando que João Batista, quando fez o batismo, tinha que fazer o batismo de arrependimento. E Jesus não tinha arrependimento. Ele se mostrou e foi batizado. Por isso que o João falou, você não precisa não, sou. Mas ele batizou assim mesmo só para se... Mas isso é interessante. O que você está falando. Ele era imortal. Mas naquele momento, ele se tornou mortal ao levar sobre si os pecados de toda a humanidade. Sim. Mas não pelo seu próprio pecado, mas pelos pecados do mundo. Mas de todo jeito, ele entrega o impacto. Ele não morreu por causa do sangue. Não, ele mandou, se você olhar o grego, ele mandou o espírito dele sair de dentro dele. Então porque tem acho que em Tiago que fala que o corpo sem o espírito é morto. Seria até talvez depois fazer uma coisa melhor no hebraico, exatamente para saber mais. Mas ele despediu, ele deu ordem para o espírito dele sair de dentro do corpo dele, senão ele não morreria nunca. Não, mas aí a questão é a seguinte. Quem está assistindo não está ouvindo. Quem vai ver depois. 1 Pedro fala que ele não tinha pecado nenhum. Era sem pecado. Então, ali na cruz, no momento que ele estava ali pregado, ele estava identificando, ele tem uma identificação total com todos nós. Mas ali no momento que ele tornou o Cordeiro de Deus, ele tomou sobre seus pecados em toda a humanidade, ele se tornou imediatamente mortal. Não por isso que ele pôde despedir o Espírito. Que foi a última questão. Então ele ficaria, sai Espírito, e não ia sair. Então naquele momento, eu creio que ele pagou um preço pelos pecados, não só quando ele foi pregar na cruz, mas desde o momento que ele foi preso e começou a chicoteá-lo, colocar a coroa na cruz, na cabeça dele, ele sendo moído, porque Isaías fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Das nossas transgressões. Então, todo aquele processo do movimento, vamos falar assim, existe moagem, é questão dele. Alguém mexe com café. E não por causa dos seus pecados, mas sim dos outros. Sim. Esse versículo foi citado aqui hoje. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez maldição para que nele fosse não ser justiça de Deus. É 2 Coríntios 5:21. 5:21. Pecado foi a justiça de Deus. Então, por isso que ali na cruz, para nós, foi onde ocorreu a maior vitória de toda a história da humanidade. A vitória sobre o pecado. Sim. Né? Pelo fato de que, não pelos pecados de Cristo, porque ele não tinha pecado, mas pelos nossos pecados.
Né? Aliás, o propósito do Cordeiro era esse mesmo, receber o upload dos João pecados da Batista falou, humanidade. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Só que agora me surgiu uma outra coisa. Vamos fazer a comparação. Comparações. O João Batista foi decapitado. Certo? João Batista foi decapitado. Então ele morreu fisicamente. Espiritualmente ele estava vivo porque ele tinha o Espírito de Deus. Ele era filho de Deus. Então vamos colocar isso para Jesus Cristo. Porque é isso que eu estou comentando. Ele entregou, ele foi cravado nas mãos e nos pés. E o sangue foi derramado e o lado foi aberto e saiu água e sangue. Vamos colocar que isso naturalmente não seria suficiente. Bom, suficiente é para os dois que estavam lá também morreram da mesma forma. Mas aí que está a diferença gritante. Jesus Cristo era Deus e era homem ao mesmo tempo. E ele não Se Jesus Cristo tivesse sido degolado, Não, ele não foi degolado. Não, é evidente que não. Estou Se Jesus não tivesse sido Estou fazendo uma degolado. comparação com João. Se ele tivesse sido. Vamos fazer uma comparação com João. Se ele tivesse sido decapitado, seria uma forma que ele não ia poder mais respirar, não ia poder nem nada, que o Espírito ia completar. Não. Se ele tivesse sido decapitado, apedrejado, queimado, enforcado e não crucificado, nós todos estaríamos indo para o inferno. Não teria como ele fazer o sacrifício. Eu sei. Inclusive tem um livro, eu vou te mandar esse PDF, chama A Semente da Mulher, escrito por um cara muito bom, você vê, chamado Arthur Constance. Ele é um livro de 400 páginas que fala só sobre isso. Não lerei. Só sobre isso. Por que Jesus tinha que morrer crucificado? Não, eu entendo. Não decapitado, não degolado, não apedrejado, não queimado. Nós entendemos que Jesus Cristo morreu porque era uma ordenança, era um desejo de Deus, como foi falado. Maldito todo aquele. Aquele é o meu maldito que está ali. E alguém já citou aqui que quando Moisés escreveu isso em 1450 a.C., faltavam 1000 anos para esse tipo de penalidade ser criada. Pelos cartagineses, que foi adotado pelos romanos, eles criaram isso no século V a.C. Mas não vou Então isso foi excepcional. Não, O Moisés tem escrito a respeito de morte e crucificação, nenhum povo praticava isso. Faltavam 1000 anos para isso ser inventado. É como o Gutenberg, no ano de 1400 e qualquer coisinha, falar assim sobre Ctrl+C, Ctrl+V. Não existia computador na época e o cara já estava falando sobre o assunto. Não, mas eu não vou esticar isso. É evidente, todos nós sabemos disso. Mas eu estou falando do momento. Quer dizer, eu vou te mandar o PDF do Constance. Se Jesus Cristo falasse assim, Pai, em ti entrego o meu espírito, e fosse degolado, ele ia morrer fisicamente, uma morte física, não ia ter como. No caso da crucificação, ele só entregou. Eu não sei se vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar. Ele estava crucificado, mas ele rendeu o espírito. Ele falou, vai e pai. Já João foi. Se ele tivesse morrido uma morte desse tipo, não seria assim, aí a gente podia pensar, então ele de fato morreu. Você está entendendo ou não? Senão a gente depois... Você tem que ler o Constance para você entender. Tá. A coisa é muito mais. Alô, irmão João quer fazer um comentário. Só pegando aqui o gancho aqui, é o seguinte, que ali a forma de crucificação, como é também dito em Deuteronômio 21 com Moisés, e também Davi escreveu em Salmo 22, 900 anos antes, né, que as mãos e os pés seriam transportados. Davi, inclusive, relata o que aconteceu. É o Salmo 22. Né? Isso, 900 anos antes de Cristo nascer. Então, eu diria 946. Pois é. Mas interessante que ao morrer na cruz dessa forma, né, eu acho que isso uma certa gente falar, mostrar, que revelou que Jesus não foi vítima dos romanos, ele não foi vítima de Satanás, ele não foi vítima dos judeus. Ele estava morrendo ali consciente do propósito que ele veio fazer. E a maior prova é que ele simplesmente rendeu o espírito. Ele inclinou a cabeça, ele não caiu a cabeça não. Ele não fez assim, morreu. A Bíblia fala que ele inclinou a cabeça e rendeu o espírito. É assim que você faz, ô Joel?
lá na... Pode cair a cabeça não, só inclinar. É só para acrescentar uma coisinha. É que Deus tem um plano dele. Sim. E tudo aconteceu segundo o plano dele. Né? E até Moisés, todo homem era considerado morto. Né? E em Jesus Cristo houve a redenção, houve salvação, houve a expansão, tornou-se universal, porque não só o judeu ou o romano era considerado os patriotas, né, do local, mas como todo o universo, toda a terra, né, inclusive aquela passagem que fala do Cornélio, né, Marcos 10. que Pedro fala que nunca comeu nada impuro e tal. Aí Deus fala para ele, não faça impuro aquilo que o Senhor teu Deus abençoou. Então, a partir dali, Pedro compreendeu que tornou-se um só povo, né? Não havia mais separação entre eles. Né? Paulo devia falar sobre isso em Efésios 2, anos mais tarde. E então, a partir daí, Deus ajustou todos, né, em Jesus Cristo. Né? A partir dali, por exemplo, aquele povo que era considerado separado, onde Pedro foi falar para eles, né, Ele foi quase que na marra, né? Aquele povo recebeu o Espírito Santo. Então Pedro fala, como eu posso impedir de ser batizado aqueles que também receberam o Espírito Santo como nós? Não precisa. Né? Então, houve a união. Sim. Então, tudo dentro do plano. Sim, tudo, com certeza. Tem várias passagens que falam que ele foi entregue pelo pré-determinado desígnio de Deus. Isso. Tem vários em Atos, em Romanos, vários lugares falam que tudo estava sob o controle de Deus. Isso. Era cumprindo o script de Deus. Né? Nós ainda não entramos no assunto da escola dominical de Eu hoje. até nunca fui questionado, não é uma questão tipo, porque alguém chegou para as pessoas. Eu só recebi um cliente essa semana que falou que, em outras palavras, que Israel era ridículo. E aí, dentro disso que eu falei, eu conversei com ele, um professor que dá palestras, a cabeça mudou. E ele também ficou maravilhado. Então, no meio da conversa, eu dou várias coisas. Eu conheço uma pessoa que fala morte a Israel e vivam os palestinos, então é mais denso ainda. Mais denso ainda. Mas de qualquer forma, eu nunca fui questionado com relação a isso. Mas também é bom, é claro. Inclusive esse colega de trabalho, ele me deu uma camisa, Palestina Terra Livre. É pano de chão lá em casa. Eu pus para enxugar banheiro. Vou usar um lixo desse. De maneira que não é porque eu fui questionado, mas alguém pode chegar aí fora e pensar, mas ele não morreu não, porque as pessoas acham que procuram tantos artifícios para justificar não receber o Espírito definitivamente, que essa pode ser uma boa casa. Alguém pode chegar e falar, ele não morreu não. Como é que não? Se ele tivesse morrido igual hoje, eu vou parafrasear a sua frase. As pessoas inventam tantos motivos para continuar indo para o inferno, né? Não quer a vida de jeito nenhum. Não, eu até hoje ia fazer parte do meu discurso, se eu tivesse conseguido levar um assunto, que como nós gostamos de ouvir Satanás. O ser humano não gosta de ouvir Deus. O ser humano quer ouvir Satanás. Isso é universal. Né? Nós vamos chegar nesse ponto. Mas, então, 2 Pedro 2,5, 1 Pedro 2,5 diz que o nosso objetivo é oferecer sacrifícios espirituais. E nós começamos a ver na semana passada que sacrifícios espirituais são esses. O primeiro sacrifício espiritual que o Espírito Santo conta que nós façamos como sacerdotes está lá em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, o seu Amanso, ele é da Igreja das Antigas, ele deve lembrar. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis
como sacrifício agradável a Deus. Lembra? Ou seja, Romanos 12:1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós, como sacerdotes de uma nova aliança, de um novo sacerdócio, quando você vai ministrar os sacrifícios espirituais que o 1 Pedro 2,5 fala, o primeiro que o Espírito Santo solicita é o sacrifício de si mesmo. O que quer dizer isso? Eu tenho que suicidar? Não. Eu tenho que tomar veneno, que dá um tiro na cabeça e pregar numa cruz? Não. É simplesmente você falar assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Você tem que se prontificar você tem que se disponibilizar, ficar disponível. Ou seja, nós, como sacerdotes desse novo sacerdócio, que oferecemos sacrifícios espirituais. Nós vamos ver que sacrifícios espirituais são esses. O primeiro deles é o sacrifício da própria vontade, como Cristo falou lá, suando no Getsemane, né? Pai, se for possível, o Senhor faça esse cálice aí, porque ele é amargoso, né? Esse cálice é dureza, pagar pelo pecado do mundo inteiro. No entanto, né, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Bom dia. Eu quero que a sua vontade seja feita, não a minha. Se eu pudesse, eu pirulitava daqui. Eu saía fora desse negócio, porque foi hard. Como diz alguém, acho que é o Rafael, foi denso ou tenso. Um dos dois. A coisa era pesada que ele ia enfrentar. Humanamente falando, ele né, como qualquer um de nós, fugiria. Desde criança que a gente tenta fugir do dentista, da injeção, dessas coisas, né? Apesar que o João parece que gosta de uma injeção. Eu amo tomar benzetacil. Sério, gosto, eu amo. Teve uma época que eu precisei tomar 3, eu enganei o farmacêutico e fiz ele pensar que só tinha me dado 2 só para tomar mais uma. E quando eu tentei tomar a 5ª, ele falou: não. É porque aquele é bom demais para o sistema imunológico. Você toma umas 3 negócios daquele, você fica muitos anos sem gripar. É preferível do que gastar com lenço, ficar tomando xarope, chazinho. Então, toma logo a benzetacil. É uma delícia. É bom, já tomou. A filha do nosso antigo pastor tomava 1 por mês, não era? A Rachel. Felizada, né? Mas a maioria de nós foge da dor. Tinha um médico lá em Florianópolis que ele evitava de todo jeito. Toda vez que chegava lá, a primeira vez que falava apresentação. Depois você me dá o. Eu não quero mentira. Não, é dói, mas o efeito é benéfico. Você tem que olhar essa parte. E a maioria de nós morre de medo de se apresentar para Deus. Não, vai que Deus realmente queira fazer algo. Não, e eu fui falar na semana passada que, com certeza, se você falar, eis-me aqui, eu me apresento como sacrifício para o Senhor, eu abro mão da minha vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se você se disponibilizar, com certeza vai ter serviço. Lembra que eu falei semana passada? Sempre tem serviço. Toda dona de casa sabe disso. Você pode acabar de limpar a casa, ficar o dia inteiro, igual a Marlúcia, às vezes ela separa uma mulher para dar um tapa, como ela diz, né? Aí é o dia inteirinho, a máquina lá batendo roupa e a dona Maria, porque tem na cabeça, enquanto isso está varrendo e está passando pano e não sei o que, e as coisas ficam tudo de perna pro ar, levanta as mãos, fica o dia inteiro por conta disso. Depois do dia inteirinho, dando uma geral, quando você senta assim, agora eu vou assistir uma coisa, descansar. Se você pensar, ainda tem mais alguma coisa que dá para fazer. Sempre tem, não é? Tem aquele negócio, eu faço depois. Sempre tem um serviço, sempre tem. Aqui no Reino de Deus, na igreja, no ministério, né, no nosso sacerdote, também é assim.
Sempre tem alguma coisa para fazer, sempre. Então, se você se apresentar como sacrifício a Deus, eu abro mão do meu dia. Eu ia ficar à toa, mas hoje eu vou trabalhar para Deus, eis-me aqui, estou disponível, aí Ele vai te chamar. Você se apresenta, Ele te convoca. Né? Se vocês falar o eis-me aqui, que é o Romanos 12:1, Ele vai te chamar. E nós vimos também na semana passada que sempre que você se disponibiliza, o Espírito Santo aceita e designa ou designa. Designa. Ele acha uma coisa para você fazer. E uma vez que ele acha alguma coisa para fazer, ele não vai querer que você faça aquilo do seu jeito. Ele não quer que você faça o que é de Deus do jeito do Carlos ou do Amanso. É no jeito dele. E para que você saiba qual é o jeito dele, ele precisa que você esteja linkado. Né? Uma unidade, né? Uma rádio patrulha, um soldado, um grupo de soldados solto lá do Papatá. Ele não pode agir isolado. Ele tem que estar em conexão com o comando. Ele tem que estar online, ele tem que estar linkado com de onde vem a ordem, o que aquele que fez o planejamento quer que você faça. Porque você, quando está no campo de batalha, você tem uma visão microscópica da coisa. Né? Quem está no comando tem uma visão macroscópica, ele tem uma visão maior, uma visão geral. E a visão de Deus é uma visão que se estende não além ali da circunstância, da situação, como ele sabe o ontem, o hoje, o depois da manhã, o eternamente, o século passado, o século... Ele sabe o propósito. Uma coisa, por exemplo, teve uma época em que o povo de Israel, quando estava saindo do Egito, ele teve lá uma rusga, né? um confronto, uma cisânia, um conflito com o povo de Amaleque. E Deus falou assim: olha, ô Moisés, escreve aí que vai ter um dia que eu vou querer que Amaleque seja riscado do mapa. Eu decidi isso, eu sou soberano, eu que mando esse negócio. Vai ter saúde, glória, Senhor. Vai ter um dia que eu vou mandar riscar Amaleque do mapa. Isso foi lá em 1400 a.C. Passaram-se quase 5 séculos, 400 e tantos anos, chegou esse dia. Quem mandava isso na época era o Saul. Deus falou assim: ó, chegou o dia do Amaleque. Passaram uns 450 anos, chegou o dia dele, a medida da iniquidade dele chegou na tampa, agora vai derramar. Saul, aí ele usou Samuel fala para o Saul ir lá e matar o Amaleque, riscar ele do mapa. Os agagitas. E o Agag era o rei dos Amalequitas. Né? Pode falar. A desobediência teve consequência lá na frente. Você sabe da Esther, né? Aí, por isso que eu estou usando esse exemplo. Porque Deus tem a visão do macro. Né? O Saul fez o que Deus queria. Exatamente para exemplificar. Porque não tem como você fazer o que Deus quer do seu jeito. Você tem que fazer o que Deus quer do jeito dele. Porque senão não funciona. O Saul fez o que Deus queria, mas do jeito dele. Ele foi lá realmente e matou os amalequitas. Só que ele deixou o rei dos amalequitas vivo. Porque ele já falou: não, mas esse bezerro está muito gordinho, eu não vou matar esse. Tanto é que quando Samuel, Deus falou que Samuel vai lá, conversa com o Saul, porque o Saul não tinha serviço completo, não. Aí o Samuel chegou lá: ô seu Saul! Aí o seu Saul: ô compadre, tudo bom? Como é que você está? Aí você fez o negócio que Deus pediu? Já fiz. Completamente. Fiz. Fica fumo, né? Fiz o serviço. Aí o Samuel fala assim: e esse, tô ouvindo um balido aí, né? Tem uns bezerros, tem uns bichos cantando e não sei o que tal. Que negócio é esse? Só esqueci de falar. Eu fiz o serviço de Deus, mas tinha uns bezerros curtinhos lá, com bichos, né? Eu fiquei com pena de matar. E como eu sei que Deus gosta de sacrifício, de bicho, eu trouxe aqui para casa, eu trouxe
Eu trouxe aqui para cá, depois tinha Mateus lá no tempo. Eu falei, seu jumento, seu burro, eu não te falei que era para você ir lá matar mulher, criança, velho, bezerro, boi, não deixar sobrar nada. E você vai o Salomão ele raciocinou certo. Deus exigia sacrifício de animais e lá tinha justos animais que a gente usa no tempo. Eu vou otimizar o plano de Deus. Eu vou fazer algo que nem Deus pensou. Eu vou pensar melhor que Deus. Eu ainda vou deixar uns bichinhos aqui para depois, quando ele pedir a próxima vontade de vencer que eu faço o sacrifício, eu já estou com os bichos. Mas Deus tinha falado, eu mato tudo, todo mundo, é a hora de riscar Amaleque do mapa. E ele deixou o rei Agag vivo e descendentes de Amaleque vivo. E aí passou mais, isso foi no ano 1050 a.C., mais ou menos. A Esther lá na época dos 450, passou uns 600 anos. Apareceu um descendente do Agag, que vivia lá na época do Império Persa, lá na época da Esther. O nome desse rapaz era tipo como se fosse um rei, era o Mardoqueu, era o Amã. Lembra do Amã? O Amã, por pouco, ele não riscou Israel do mapa. Israel ia deixar de existir. Essa foi a consequência da desobediência de Saul. Foi a consequência da desobediência de Saul, de não fazer completamente a vontade de Deus, fazer não apenas a vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus do jeito que Deus quer que você faça, que Deus queria que ele fizesse, foi que ele deixou sobrevivente e lá na frente apareceu um tal de Amã, que por pouco ele não foi assim o número 1 do inferno, né? Esse ia ganhar a medalha do capeta, né? O capeta é com uma medalha de ouro no peito depois. Esse é o meu Amã, esse é o meu escravo amado em quem me comprazo, né? Porque ele ia conseguir a extinção, o genocídio total da nação de Israel. Jesus Cristo não nasceria, Satanás ia estar sentado no trono de Deus nesse momento, mandando no universo. Porque Jesus Cristo não teria nascido, o plano de redenção não teria se cumprido. Mas aí todo mundo conhece a história de Esther, a coisa virou, né? Deus sempre dá um jeitinho e consegue virar o jogo. E Deus virou o jogo com uma insônia. Só porque o rei ficou sem dormir uma noite, você lembra? Olha para você ver, Satanás ele faz um esforço. Ele mexe o universo inteirinho para conseguir o objetivo dele. É igual eu falo, ele vai juntar os exércitos do mundo inteiro. Jesus vai ganhar com sopas, né? Soprei. Deus, com a insônia do rei, resolveu o problema. Leia um livro de Esther. Que, aliás, é uma questão que ela é tão atual, né? Ela vai e volta, vai e volta. Mesmo porque Eclesiastes fala que não há nada de novo debaixo do céu, né? Porque essa é a técnica que Satanás usa, sempre usou, sempre a partir de Eva, a tentação do próprio Cristo foi baseada em cima de meias verdades. Sim. E essa é uma grande preocupação que nós, nascidos da água do Espírito, que é do Espírito Santo, temos, né? Porque no caminhar da vida, no trabalho... Olha como é que essa linguagem é boa aqui, ó. O que foi é o que há de ser, e o que se fez ele se tornará a fazer. É um parábola. E como é isso, né? No trabalho, e algumas coisas são tão sutis, né? Você deu o exemplo aí de Saul, que fez tudo certinho, mas fez tudo errado. Ele fez tudo certinho, mas fez tudo errado. Por causa de uma situação, um detalhe. E quem é a gente para poder apontar o dedo, sendo que já tem 5 apontados para a gente, no que se refere a poxa, tá vendo? E tal. Porque é a situação que a gente enfrenta todo tempo. Você está diante de, por exemplo, ter que prestar conta de um valor por determinado dia, aí você vem e você tira 1 centavo que seja, então é aquilo, fez tudo e não fez nada. Exatamente. Que o Espírito de fato continue com a sua fidelidade, que já é conhecida e aceita nas nossas vidas com relação a esse cuidado do nosso corpo.
A questão da obediência. Por nós mesmos nós não conseguimos. São muitos os detalhes e é sutil, assim como a Satanás tentou. E graças ao Deus de Israel, ele venceu, Jesus Cristo venceu a morte, venceu o mal, venceu a série. É o que a gente quer. Não, são realmente muitos detalhes. É detalhe demais da conta, mas nós temos um diretor. A gente não precisa esquentar a cabeça, que tem alguém no comando. Nós temos um general, né? É o Jeová Tissabaú, o Senhor dos Exércitos. A gente é só soldado, é só obedecer. É que a gente quer sempre mais um tiquinho, né? Estou levantado aqui, se eu chegar aqui não falar. Comecei a estudar a escritura e fui estudando para eu não tinha nascido de novo ainda. E é por isso que você nasceu de novo, você está estudando a escritura. Fui me convencendo da incapacidade do homem, do ser humano, no pecado, de agradar a Deus em qualquer coisa, que eu praticamente falei, eu vou desistir de seguir Deus. Eu vou seguir, nunca vou seguir Deus. E realmente, hoje eu lendo o livro de Josué, o povo com aliança de Deus, e Josué começou a falar com eles, falou, nós vamos fazer isso. E ele falou, vocês nunca vão servir Deus. E eu sou assim eternamente grato pela graça de Deus. Porque eu sempre estou pensando numa coisa seguinte, gente, olha, a salvação é tão importante, mas Deus tornou isso tão suave para mim. Ele falou, mas se você diz que vai desistir, que você diz que não consegue fazer vontade, realmente você não consegue. Então, Você falou, Deus falou assim, ótimo. Faz o seguinte, É isso que eu queria que você caísse, era essa ficha mesmo. só que você entra em Cristo Jesus, pega uma carona no que ele fez para você e vem. E vem, porque, na verdade, veja bem, a graça ela é de uma extensão tão grande que todos os erros que os profetas cometiam, profetas, usados por Deus, que os reis cometeram, reis que na maioria deles foram também ordenados por Deus. E em tudo que se ocorreu em cima do universo, a questão está sempre dentro da questão da graça. Aí, Cristo lá em Mateus fala que, se possível fosse, eu não acredito, não haverá uma só pessoa eleita por Deus desde antes da fundação do mundo, nenhuma delas vai se perder por causa de qualquer teoria de filosofia que qualquer homem super inteligente invente no mundo. Porque eu creio, Jesus disse, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Nós temos teorias, filosofias, ensinamentos no mundo suficiente para enganar, se possível fosse, todos nós. Mas não é possível, porque Deus não deixa. Está dentro, aí entra no campo da soberania de Deus, né? Isso, Daniel 11 também fala sobre isso, que no final dos tempos, da tribulação, vai haver um esforço muito grande da parte do anticristo para conseguir esse intento de arrancar o povo de Deus da mão de Deus. Mas vai haver um grupinho de sábio, de gente que está ligada no que Deus quer, que vai insistir em andar no que Deus quer e ainda vai ensinar outros. E por isso que eles vão brilhar muito depois na eternidade. Ou seja, quando Deus, se você falou, eis-me aqui, eu quero ser um sacrifício na mão de Deus, Deus vai te usar. E quando você se disponibiliza a ser usado e Ele aceita a sua disponibilidade, a primeira coisa que Ele vai fazer é com que você pratique o próximo sacrifício, que nós vamos saber qual é na semana que vem.